Amém? Vou passar a bola para a patroa, que a patroa agora vai fazer a introdução com vocês aí. Glória a Deus. Saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Boa noite. Já me apresentei. É um nome diferente. Provavelmente vocês lembram, né? É Sinhara. É bem diferente mesmo. Realmente, gente, não foi fácil estar aqui, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, no final, nós vamos entender tudo. E hoje estamos para falar de casamento. Mesmo aqueles que estão namorando, que eu lembro que tem um casal ou dois aqui que estão namorando, estão se preparando para o casamento. Quando nós começamos a namorar, tudo é lindo, né? Tudo são flores. O cheiro é bom, a voz é agradável, a conversa é deliciosa. Estar junto é bom demais. Só que a gente não pode esquecer isso com o passar do tempo. Mas para descontrair, eu queria que vocês fizessem algo. Meu marido até falou ali no fundo. Eu gostaria que vocês dessem um beijinho de pipoca. Beijinho, assim, ó o exemplo, ó o exemplo. Vou fazer um sacrifício por vocês, eu vou dar um exemplo. Beijinho de pipoca, ele tem que estalar. Eu quero ouvir, estalar. Cadê? Isso! Cadê? Peraí, Não. Isso aí só foi um ensaio, de novo, vá. Beijinho de pipoca, estalado. Estalado. É a chance de quebrar a pata do diabo logo no começo. Pois é, porque já deu dois, agora dá três, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais um. Eita, Jesus, o negócio tá pegando fogo. É 3 no total. Deixa Foram eu ver, 3? minha irmã. Deixa eu ver se tá na pegada mesmo esse negão. Esse negão tem 2 metros, eu quero ver se esse negão é de atitude. Não tenho vergonha, gente. Menino! Nós estamos para falar de casamento. Ai. E o beijo não faz parte da relação a dois? É ruim, é? Alguém acha ruim? Todo mundo acha bom. E é bom. Casamento, né? A união de duas pessoas totalmente diferente uma da outra. Falar de vida a dois é fácil, gente? É. Falar é fácil. Difícil é viver a dois. Difícil é você estar sobre o mesmo teto com uma pessoa que pensa e age totalmente diferente de você. Uma pessoa que vê a vida de uma forma diferente de você. Uma pessoa que responde diferente de você. Uma pessoa que tem sonhos diferentes dos seus. Isso é que é difícil. Mas você amou, os maridos amaram a esposa amaram seus maridos e decidiram ser uma só carne. Porque a Bíblia diz, né, que quando os dois se juntam, eles não são mais dois, eles são um. Então vocês fizeram a união de pessoas diferentes, a união de sonhos diferentes e a união das famílias. Porque assim, como disse meu esposo, a partir do momento que eu me casei com ele, que ele casou comigo, a minha família, aquela minha família de origem, passa a ser dele. E vice-versa, a família de origem dele também é minha. A bagagem, ela é completa. Se a sogra é ruim, agora é sua mãe também. Se o sogro é ruim, é seu pai também. Os tios, os primos, os sobrinhos, tudo é comum. Tudo é comum. Mas lá, quando vocês decidiram se casar, teve algum casamento recente aqui, pastor? Não, né? Que é o mais novo, acho que é 4 anos, não tem. Mas quando a gente vai para uma cerimônia de casamento, não é bonito de ver? Quem é que gosta de ver? Tem gente que não gosta, né? Eu mesmo amo assistir cerimônia de casamento, porque eu acho lindo, e é lindo. É belo, toda aquela ornamentação, toda aquela empolgação, toda aquela beleza, romantismo. E o amor dos noivos é sentido por todo mundo, não é verdade? Mas com o passar dos anos, parece que aquela beleza, ela vai se perdendo. A admiração, o carinho, o desejo.
Quando você procura uma pessoa para você casar, normalmente a gente procura uma pessoa para somar forças conosco, não é verdade? Alguém que venha agregar, alguém que venha crescer junto. Ou seja, uma parceria. Até foi mencionado aqui nessa noite, é melhor serem dois do que um. Porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Se um estiver com frio, o outro está ali esquentando. E esse versículo, ele fala de um sentimento de parceria mútuo e que é benéfico para os dois. Não é só para uma parte, é para os dois. Ou seja, é unidade, união. O tema é parceiros ou rivais. Mas ao longo do tempo parece que a parceria vai deixando de existir e o casal ele vai se tornando rival. E nessa noite nós vamos trazer para vocês alguns conceitos e, é claro, versículos, a palavra, para que a gente venha aprender um pouco mais. Se você é parceiro, vai ser mais ainda, porque vai melhorar. Mas se você tem vivido alguma rivalidade no casamento, essa noite vai cair por terra. Essa noite vai deixar de existir. Amém? Vocês já observaram, ou na vida de vocês, conjugal, ou na vida de algum casal que vocês conhecem da sua família ou amigos, que parece que alguns deles, ao invés de ser marido e mulher, parece que estão disputando. Existe um texto que a gente aprende, uma frase muito comum em quem trabalha com aconselhamento de casal. Existe duas verdades dentro de um casamento. Ser feliz. Quem quer ser feliz? Não, é para levantar a mão, bem gostoso. Todo mundo quer ser feliz. A pergunta é, mas no dia a dia, quando nós estamos em um embate sobre uma situação que acontece no seu casamento, seja qual for a situação, envolvendo trabalho, necessidades domésticas, educação de filhos, na hora da discussão, quem quer ter razão? Levanta a mão, gente. Todo mundo quer ter razão. Só que existe um momento que para você ser feliz, você precisa abrir mão de ter. Quem está entendendo? É porque isso é muito difícil. Que negócio difícil, irmãos. Porque, eu gosto de ter razão nas minhas afirmações. O problema é que, por nós não termos habilidade de inteligência emocional, nós simplesmente agimos por impulso. E nessa de agir por impulso, no calor das emoções, você acaba perdendo E mesmo perdendo a razão, tem uma coisa dentro de nós, que eu falei na pregação passada, sobre espírito, alma e corpo. Eu falei que a nossa alma foi corrompida. E como a alma foi corrompida, dentro da alma tem 3 partes: mente, vontade e emoções. As emoções e os sentimentos têm por sede o coração. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que deve guardar, guarda o teu. Se eu aprender a guardar o meu coração, presta atenção que a Bíblia diz que nós devemos guardar o coração e a mente na paz que excede todo. Está falando de guardar o meu coração com essa paz. Qual é a paz que excede o entendimento humano? É eu estar bem, harmoniosamente, mesmo estando duro, sem dinheiro. Ter até um filho nas drogas e entender que ele está fazendo as escolhas dele, mas eu estou ensinando ele o caminho certo. E que as consequências do que ele plantar, quem tem que colher, não é eu. Eu sou pai, eu vou ajudar, eu vou cercar de amores, mais ainda, eu vou dar suporte na hora que precisar, mas eu não posso permitir que aquele contexto que foi uma escolha de quem? Do meu filho, ou do meu sobrinho, ou de alguém que eu entendo que é membro da minha família, que mora na mesma casa, que isso vire um problema para o meu casamento. Não pode. Então, quando nós entendemos inteligência emocional e compreendemos que a alma humana, ela é dividida em mente, vontade e emoção, e que a alma humana nessas 3 esferas foi corrompida pelo pecado, eu passo a entender que a Bíblia me ensina como eu devo lidar com o mal que foi provocado na minha alma.
A minha mente foi contaminada pelo pecado e agora ela precisa ser renovada. Aí a Bíblia vai dizer para mim e para você: transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Deus está falando que para curar a mente do pecado, olhe bem, a mente tem que ser o quê? Renovada. O que é que vocês estão fazendo aqui hoje? Renovando a mente. Talvez o que você achava que estava certo no seu casamento, hoje você vai entender que está errado. E vai permanecer no erro se você... Problema seu. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para lhe orientar, fundamentar a palavra, para que o seu casamento seja curado. Mas se você, por querer ter razão sempre, por achar que sempre tem que estar certa, ou sempre tem que estar certo, achar que vai sair daqui do jeito que entrou, é uma decisão de cada um. Mas eu lhe garanto uma coisa: se a sua decisão for sempre querer ter razão, sempre estar certo na relação, seja você a mulher ou o homem, eu quero dizer que seu casamento está fadado ao fracasso. Eu não estou profetizando, eu profetizo bênção. Eu profetizo que seu casamento seja até a volta de Jesus, diga amém. Entretanto, se você não buscar o amadurecimento da relação, como eu falei, não adianta ter 32 anos de relacionamento se vocês não se respeitam. E só chega às vezes casamentos que briga, só chega assim porque uma das partes resolve se anular. Você tem noção do que é uma pessoa se anular? Quantas mulheres, elas se anulam, ela existe fisicamente, ela anda, ela fala, mas ela não externa nenhum posicionamento pessoal, nenhuma vontade pessoal, porque ela se anulou para poder continuar casada. Ou pela necessidade que tem de viver com o marido, porque depende financeiramente dele, ou pela vergonha de ser uma crente e não querer se separar. E aqui eu estou abrindo os olhos dos homens. Cuidado com o tipo de marido que você tem sido, porque o preço que você vai pagar diante do Senhor por não cuidar bem da sua esposa é muito alto. Assim como o pastor e a pastora, eles estão cuidando de um povo que não é dele, de um rebanho de ovelhas que não é dele, as ovelhas são do Senhor. Ele tem contas a prestar para Deus. Não se preocupe com o que ele fizer de errado aqui nessa igreja, meu amigo, ele vai pagar por uma mão muito mais pesada do que a sua. Do mesmo jeito, vós maridos, deveis cuidar das esposas, do mesmo jeito que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como você tem cuidado de sua esposa? Então a gente precisa compreender essa realidade, esse universo. Então, quando eu entendo, que eu recebo o conhecimento de que a alma foi contaminada pelo pecado, eu já começo entendendo o seguinte, eu sou o homem da casa, a Bíblia diz que você tem que se submeter a mim, beleza, mas eu já tenho que começar a conversa e o entendimento com a relação, dizendo, a minha alma foi contaminada pelo pecado, e a minha alma é mente, vontade e não aprenderam ainda, a alma, fala assim, a alma é feita de mente, vontade e emoções. Sua alma é dividida em 3, mente, vontade e emoções. A sua mente, para consertar, Deus diz que precisa ser transformai-vos pela renovação da sua mente. Se o marido que ainda tem defeitos no caráter ou na conduta, mesmo sendo crente, quer ser um homem segundo o coração de Deus para agradar sua esposa, ele precisa entender, eu estou falando primeiro do marido, mas da vez da mulher vai chegar, se preocupe não que ela vai dar uma ripada de saravada. Mas eu tenho que entender como homem, que a minha mente foi contaminada pelo pecado, e que eu achava que eu deveria impor as coisas em minha casa, pela força da minha voz, de homem grosso, pelo meu tamanho, pelo tamanho da minha mão, ou pela força do meu braço, ou pelo meu poder aquisitivo. Muitos maridos cristãos têm oprimido suas esposas, e se esse for o seu caso, não fica com raiva de mim, porque eu já fui assim, eu já fui um marido opressor. A minha esposa já viveu um relacionamento emocionalmente abusivo, e quando eu virei crente, a Bíblia virou minha espada, porque agora eu dizia, se respeite, você tem que se submeter a mim, que eu sou seu marido, a cabeça da casa sou eu, pai. Aqui não tem negócio de 2 cabeças não, aqui não é cobra de 2 cabeças não, pai. Aqui só tem uma cabeça que é eu. Eu usava a Bíblia ainda para poder tocar o terror na mente da menina. E a menina novinha ficava assim, sem saber, porque, conhecereis a verdade,
mas ela não conhecia a verdade plenamente, que não lia a Bíblia do jeito que deve ser, não entendia do jeito que devia entender, não estava sendo muito bem orientado, o lugar que a gente congregava não abria entendimento, não dava espaço para as pessoas trazer conhecimento para vocês, como vocês estão tendo essa oportunidade aqui agora. Aí a bichinha, aí ficava, às vezes eu cansava de pegar ela sozinha no quarto chorando. Por que chorando? Hoje eu entendo o que é que ela chorava. Meu Deus, eu casei com um homem que eu amo, mas agora que eu estou casada, eu estou vendo que ele é muito autoritário, ele é muito mandão, ele é muito isso, eu estou vivendo uma vida emocionalmente abusiva, eu creio que ele é homem de Deus, ele quer se esforçando para ser o homem de Deus, mas ainda não é. E enquanto a gente não amadurece, a mulher da gente faz o quê? Sofre, velho. Enquanto a mulher não amadurece espiritualmente, o marido também vai fazer o quê? Vai sofrer, vai ficar um machucando o outro, e isso não tem nada a ver com quantos anos você tem de casado. Por isso que eu perguntei, isso tem a ver com quanto do caráter de Jesus já foi formado no seu caráter. Porque ser cristão não tem a ver com quem nós somos, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Perceba que o mandamento bíblico é para amar a Deus acima de todas as, mas também é para amar o próximo como a mim mesmo. Perceba que quem vem primeiro na frase é quem? O outro, o próximo. Minha mulher, minha próxima. Se eu me amo, eu preciso primeiro amar ela. Para ser pastor, a Bíblia ensina no Novo Testamento que aquele que não governa bem a sua casa não está apto a governar a casa de Deus. Agora eu quero dizer para você, princípio de autoridade e submissão. Quem não sabe se submeter à autoridade não pode exercer autoridade. E o pastor entendeu isso. Eu sou pastor de igreja independente, ele também. O que é uma igreja independente? É uma igreja que não tem outra igreja. Por exemplo, a Universal tem várias, então todo mundo presta conta a uma sede, né? Então é o bispo Macedo que manda nos outros bispos, que manda nos regionais e que manda nos pastores das igrejas locais. Autoridade dando cobertura à autoridade. Mas de todo modo, quem é o pastor do bispo Macedo? Será que é só isso suficiente? A Bíblia diz que quem não é, olhe bem, há um princípio de autoridade e submissão que diz: eu preciso me submeter a alguma autoridade. Se ele fizer alguma coisa de errado, se ele brigar com a mulher dele, o bispo Macedo, quem vai aconselhar ele? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nenhum. Quem vai botar ele na disciplina? Todo homem precisa ser sujeito à autoridade, irmãos, está na Bíblia. Então o que é que eu fiz para me cobrir de mim mesmo? Já pensou se eu pegar o dízimo da igreja e começar a bagunçar? Já pensou se eu começar a adulterar e ninguém está vendo, mas Deus está vendo? Aí ela descobre, está sofrendo, não tem para quem reclamar. Quem vai exercer disciplina em minha vida? Porque eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que ser afastado do altar da igreja, sendo pastor. Aí sabe o que é que eu fiz para resolver o problema? Eu escolhi outro pastor mais maduro do que eu, de uma igreja também independente, para que ele seja o meu pastor. Por sinal, em Castelo Branco, eu estava. Pastor Perivaldo, de uma igreja independente, é meu pastor, mais maduro do que eu. E quem é o pastor de pastor Perivaldo? Outro pastor de igreja independente, que também tem 56 anos de evangelho, um ancião. E assim que a vida tem que se repetir. Eu só estou liberado por Deus para exercer autoridade, porque eu aprendi a me submeter a uma autoridade. A minha mulher, por ver que eu me submeto à autoridade de Deus, ela se submete à minha autoridade em amor, não forçado, em amor. E os filhos, ao ver essa harmonia de respeito à autoridade um do outro, eles acabam se submetendo à autoridade da mãe e do pai. E no casamento? Se você se submeter à autoridade de Deus, certamente se submeterá à palavra. Se submeter à palavra, certamente vai cuidar bem da sua esposa. E se cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja, sua esposa vai se submeter a você, do mesmo jeito que a igreja se submete a Cristo. Fechou? Agora na alma, só para concluir, a mente, a cura da mente é o quê? Renovação. Depois o que é que a alma tem, além de mente? Vontade. Na vontade a Bíblia diz assim, ó: aquele que quiser me seguir, carregue sua cruz todo dia e negue a sua própria vontade. Então a nossa vontade, Deus quer que você renuncie para fazer a vontade dele. E as emoções? A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Porque o sentimento da ira todo mundo vai ter. Esse impulso emotivo todo mundo vai ter.
mas você tem que ter domínio sobre isso. Então, o que é que a Bíblia me ensina sobre as emoções? Que as emoções precisam ter domínio próprio. Então, a gente tem que orar pedindo: Senhor, enche meu coração e minha mente da paz que excede todo o entendimento humano. Porque se eu tiver essa paz de Deus, essa paz do Senhor que você dá paz a todo mundo, se essa paz for genuína em você, você pode ter qualquer crise acontecendo ao seu redor, financeira, doenças emocionais, doenças psicológicas, problema dos filhos, que o casamento não será abalado, porque você tem a paz que excede o entendimento. E a consciência na mensagem de hoje é: vocês se casaram para ser parceiros ou rivais? Se casaram para ser o quê? O quê? Amém. Dê um beijinho de pipoca na sua parceira. Eita Jesus, essa parte é boa demais. Qual foi, pastor? Tá me enganando, né? Você está muito ligeiro, pé de flash. Minha esposa agora está com a palavra. Vamos dar início aí a esse texto bíblico aí. Conceitos. Rival significa quem está numa competição com outra pessoa, que combate contra outrem. Contendor, que se opõe. Opositor, concorrente, quem disputa com outra pessoa. Esse é o conceito de rival. Parceiro, que não apresenta ou quase não apresenta diferença em relação a outro, igual, semelhante, par, o que está em parceria, sócio, cúmplice, companheiro de dupla. Nós fomos chamados para sermos parceiros quando nos casamos. A gente viu uma vez uma explicação falando sobre parceria no casamento, comparando a uma partida de frescobol e uma partida de tênis. Tanto no tênis quanto no frescobol tem coisas parecidas. Tem raquete, tem bola e tem 2 jogadores. Mas na partida de tênis, eles jogam como rivais. Porque a partida que um joga é para derrubar o outro. Porque ele quer fazer com que a bola caia para que o outro perca. Há uma rivalidade. Há uma disputa. E tem casamentos que se apresentam assim. Mas na partida de frescobol, ela é diferente. O outro é parceiro. Eu jogo a bola para que ele rebata para mim. Eu jogo a bola para que a bola não caia, porque há uma parceria. Porque no frescobol, quando o outro ganha, eu também ganho. Porque não há rivalidade, não há uma disputa. Eu não quero derrubar o outro, eu não quero vencer sobre o outro. Eu não quero ter o meu ego, preenchido. Não é isso. Nós somos parceiros. Todos têm que ganhar. O casamento, consequentemente, forma-se uma família. Porque depois do casamento, normalmente, vêm os filhos. E na família, ninguém perde. Ninguém perde. Todos têm que ganhar. Por isso que tem que existir essa parceria no casamento. Conceitos de discussão e diálogo. O que é algo muito comum num casamento, né? Discussão. Ação ou efeito de discutir. Exame minucioso de um assunto, de um problema, etc. Levantando-se os prós e os contras. Diálogo. Contato e discussão entre 2 pessoas. Como, por exemplo, em busca de um acordo. Troca de ideias. Obra em forma de conversação, geralmente com fins expositivos, explanatórios ou didáticos. Vocês observaram a diferença? Vocês estão conseguindo ouvir bem aí no fundo? Nós estamos dando conceitos de assuntos do dia a dia. Eu discuti com ela. Você tem noção do que é discutir?
Existem dois tipos de discussão. A conflituosa, que é uma discussão, como está dizendo aqui, ó, ato ou efeito de discutir. Mas também existe a discussão mais intelectual, que é quando você senta pacientemente para discutir, debater um assunto, a fim de encontrar uma solução. Mas o que deve realmente existir no casamento é a discussão ou o diálogo. E quando a discussão ela reina, demonstra que realmente há uma rivalidade entre o casal. E é muito ruim quando você está presente onde há um casal que eles disputam entre si. Porque eles não percebem, mas eles estão sempre realmente querendo apontar o erro do outro. Ah, ela não faz isso, ela não cozinha, ela não sai do celular, ela não limpa a casa. Ah, mas ele não sai da frente da televisão. Ele só vive no futebol. E isso na frente dos amigos, porque um quer sempre apontar o erro do outro, diminuir o outro, menosprezar o outro. Mas quando há uma parceria entre os dois, é totalmente diferente. Todos ao redor percebem a conexão. Quem nos conhece mais de perto, observam a conexão que há entre nós. E tem pessoas até que dizem, vocês são tão parecidos que parecem irmãos. Não é só pelo tempo de casamento, mas é porque o que reina no nosso casamento é o diálogo. A gente conversa sobre tudo, nós falamos o que eu não gosto, o que ele não gosta, para encontrar um denominador comum. Porque não é eu que tenho que ter a razão, nem ele que tem que ter a razão. Eu não tenho que estar certa, ele não tem que estar certo. O que é bom para o casamento? O que é bom para nós? Isso deve prevalecer. Importante dentro do que ela está falando, que quando nós falamos de discussão e de diálogo, nós estamos falando de duas formas de se comunicar dentro de um relacionamento. Tudo bem? Tudo bem? Estão entendendo? Não existe outra forma de eu me comunicar no relacionamento a dois que não seja ou dialogando ou discutindo. É a expressão física, né, prática da comunicação conjugal. Essa expressão pode ser discutindo ou dialogando. É uma escolha. Se você é inteligente, você vai escolher sempre dialogar. E o que tem acabado e destruído com a maior parte dos casamentos hoje em dia, de crente, para minha surpresa e para a sua, é a falta do diálogo. Inclusive eu estou preparando uma outra mensagem com ela, só vou tratar de ruídos na comunicação. A gente vai falar tanto de comunicação que vocês vão sair com o ouvido doendo. Porque o que tem de assuntos que a comunicação atrapalha na vida conjugal e familiar, entenda-se, é demais. Então, quando as pessoas dialogam, e aí é que é interessante que só o ato de dialogar, para alguns de vocês é difícil. Eu vou lhe dizer, dialogar é algo tão que trava a gente, que eu não sei vocês, mas a minha família, que eu fiz parte de meu pai e de minha mãe, eu nunca ouvi um dizer que eu amava o outro. Simples. Fale assim, repita comigo, eu te amo. Doeu. Se você escolheu alguém para estar casado é porque você ama. Mas pense num negócio difícil para alguns casais. É abrir a boca e dizer todo dia para o marido assim, todo dia: boa noite, meu amor, te amo, viu? Eu gosto desse negócio de beijinho de pipoca. Você dá o beijinho de pipoca de noite: meu amor, eu vou dormir, viu? Boa noite. Às vezes eu quero ficar até mais tarde assistindo um filme. Comer o negócio, beijinho. Ah, moleque! Ele gosta, né? Sabe de nada. Se aproveitando. Cara, sim. Então, a comunicação é algo de fundamental importância no relacionamento. Então, não saiam daqui sem esse entendimento. O meu relacionamento precisa de mais. E interessante, né? Que nós preparamos a palestra, mas nós não definimos o que cada um vai falar. O que cada um iria falar. Logo no início, quando ele pegou o microfone, que ele perguntou quantos anos cada um tinha de casado, eu estava querendo futucar ele para dizer: olha, eu quero perguntar quantos anos cada um tem de casado. Porque não foi algo programado, mas o Espírito Santo está aqui, direcionando nós e também direcionando a vida de vocês. E ele falou sobre a comunicação na família, de origem dele, a família que ele fez parte, de onde ele veio. E na minha família não era diferente. Não existia diálogo entre meu pai e minha mãe. Meu pai era alcoólatra, meu pai chegava em casa bêbado. O meu também. O dele também. É a história meu que se pai não conseguia pagar as contas, ele não conseguia ficar em emprego.
E lá era só discussão. Só discussão. Mas nós, quando nos unimos, mesmo tendo história de família parecida, nós decidimos viver uma vida diferente. Através de diálogo. Eu ia Entendeu? completar, Eu né? falava assim, ó, minha família é assim. Meu pai era alcoólatra, parou, tal. Eu vivi nesse meio. Meu pai batia na minha mãe, eu vivi vendo isso. Eu cresci vendo isso. Eu não quero isso para o meu casamento. Eu não quero bebida que me deixe cair. Eu não quero essas coisas ruins para o meu casamento. E você, ela também não quer. Então assim, se a gente está namorando, a hora é agora. Tem um casal aqui que ainda está nesse processo. Eu quero que vocês fiquem bem atentados. A hora de vocês se conhecerem É agora. Agora que é a hora de dialogar muito, de dizer o defeito do outro na cara. Olha, eu não gosto do que você faz, assim, assim, assado. E você, mulher, dizer, não gosto disso. Então, se amanhã você casar e ele ainda não estiver disposto a mudar, problema é seu. Porque você já sabia do defeito e mesmo assim comprou o produto com nota fiscal e tudo, porque foi no cartório. Ainda dá tempo. Se ele não mudar, você tem que ver, ou você vai ter que aprender a suportar, ou não vai poder reclamar do produto depois. Tem um livro, para vocês que estão namorando e noivo, olha para cá, tem um livro chamado, olha o nome do livro, ó, Melhor Conhecer Antes do que Separar. Compra esse livro, muito bom. Então, dentro da comunicação, como ela está dizendo, você quanto mais dialoga, mais você vai ficar parecido um com o outro. Por que fica parecido? Porque eu chego para ela e digo, ó, você fez uma coisa na frente de suas amigas que eu não gostei. Não é para falar gritando, porque o gritar, a gente grita e esbraveja um com o outro, porque já esvaziou todas as possibilidades de diálogo, quando chega nesse extremo. Então, vamos tentar, primeiro, o diálogo. Mas eu preciso ter equilíbrio emocional para entender que eu preciso primeiro dialogar. Nós somos ao contrário, por causa do impulso, por causa que a gente acha que tem que ser sempre o dono a gente acaba não querendo esperar chegar em casa. Fica assim, a mulher, ó pastor, a mulher foi para uma festa com o marido, aí chega no aniversário, o cara fez uma bobagem, fez uma cagada lá, e a mulher não gostou. Aí, como é que você fica? Você não, né? Eu ficava. E eu aqui, pá, sei o que, meu brother, velho, pá. Eu tô aqui sem saber que fiz merda, né? Mas ela tá já me registrando. Daqui a pouco eu olho, tá assim, ó. É porque o homem sabe a mulher que tem, né? Você sabe a peça que você tem do seu lado aí, né? Olhe para ela e diga assim, eu te conheço, mulher. Eu te conheço. Então, quando sua mulher não gosta de alguma coisa, quando a atmosfera não tá ruim, você sente que o negócio não tá boa. Você sente. Sente ou não sente? A mulher muda a fisionomia, muda na hora, meu irmão. Você já sabe que o negócio tá feio pro seu lado, você tá sem moral. Aí, o que é que eu recomendo nessa hora? Olha, a Bíblia diz assim, a palavra dura suscita, levanta, faz viver a ira. Mas a palavra branda acalma. Viva a palavra de Deus, é difícil, mas você precisa tentar. Então deixa para discutir ou dialogar, você escolhe. Você vai deixar para resolver o problema onde? Você pode até dizer, olha, eu não gostei de uma coisa que você fez, mas vamos ficar aqui, vamos se divertir. Se também ver que não tem mais clima e achar que vai estragar a noite do outro, senta e conversa, eu não estou mais afim de ficar na festa. Aí você diz ao amigo que sua mulher não está se sentindo muito bem, que está... Você não vai mentir e dizer que ela está naquele dia, né? Mas você vai dizer, se ela está naquele dia, entendeu? Eu vou levar para casa, que é para eu não me aborrecer também. Aí leva e chega em casa, não chega já gritando. Chega em casa, bebe uma água, toma um café, senta aqui. O que foi que houve, preta? Foi que houve, negão? Chama pelo nome carinhoso. Ô, meu amor, você está cheio de ódio daquele miserável. Aí você vai dizer, menino do meu ódio, meu amor, você errou. Aí você vai dizer assim, ó, você fez isso, eu não gostei. Mas eu não fiz querendo, velho. Pô, você também é demais, velho. Aí começa, papo, não. Vai tentar dialogar, vai conversar. Vamos buscar um caminho. Tá bom. Da próxima vez que acontecer, você sussurra em meu ouvido, eu lhe peço perdão e tento não fazer de novo. Fechou? Fechou. Então, na próxima festa que acontecer algo parecido, vocês já se combinaram através do diálogo, como vai ser o comportamento que vai ser adotado pelo bem do casamento. Quem está entendendo? Porque a ideia de dialogar é encontrar o quê?
solução. Então eu não vou viver a vida inteira brigando com ela pelos mesmos motivos, é burrice. Eu não tenho que brigar pelas mesmas coisas. Então naquele evento que eu fui com ela, eu fiz uma coisa que não gostou, para mim não foi nada demais. Porque no meio da minha família, de onde eu venho, aquilo é bobagem. Mas para ela, incomoda, os valores morais, sei lá, algo, incomodou. Então a gente chega, não, minha filha, tá bom, quando eu estiver com você, eu não vou fazer. Mas você também, por favor, não fique de cara fechada, mostrando a todo mundo que você está zangada, para a gente ter que sair da festa no meio da festa, que aí quem passa vergonha com meus amigos, sou eu. Vamos resolver esse negócio. Você sussurra em meu ouvido, oh, não brinca assim não, você sabe que eu não gosto. Ô meu amor, perdoe. Aí você chega assim. Entendeu? Oh, é porque eu me empolgo, pô, o negócio é bom. Pode falar, mulher. À noite, pelo jeito, tem uma criança, né? Oh, glória a Deus. Amar é bom, gente. Mas vai. Falhou. Espera aí. Pronto. Casa dividida. Marcos 3, 24 e 25 nos diz assim: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre esse versículo? Fala sobre casa dividida. Esse versículo 25, casa dividida. O que seria uma casa dividida? Quando é que a casa dividida? Tirando os pastores, por favor, viu? Só os irmãos. Pode? Deve? Isso. Quando cada um toma uma decisão que tem rumos totalmente. Só que Exatamente. Quando isso acontece, de uma decisão ser diferente da outra, de quem deve ser a palavra final segundo Jesus? De quem? Quase não saiu. Porque vocês... Primeiro saiu baixinho, quando eu falei de quem, não saiu nada. A Bíblia ensina uma coisa chamada princípio de autoridade e submissão. Ninguém pode exercer autoridade se não sabe se submeter a outra autoridade. E Deus dá o exemplo dentro de nossas casas. Você foi filho, quem foi filho aqui? Levante a mão. Quem é filho de alguém? Você respeitava sua mãe e seu pai? Então você cresceu no modelo padrão. O padrão de Deus é a família, concordam? Então Deus tem tudo que você precisa aprender sobre Deus, vai estar dentro do contexto da família, que é uma outra assunto. Exatamente. Então se dentro da família eu tenho tudo, o primeiro exemplo, princípio de autoridade e submissão, está onde? Na família. Quem é a primeira autoridade que você aprende a respeitar? Pronto. Você sabe por que o número de divórcios também é tão grande no meio da igreja? Porque a maioria de vocês são filhos de pais separados. Faltou a identidade paterna na presença da sua vida. Isso tem a ver com inteligência emocional, depois nós vamos tratar sobre isso. A educação de filhos e a questão da formação da identidade de cada um de nós. A gente precisa da presença do pai e da presença da mãe para ajudar na formação do caráter. Porque tem características que só quem tem é a mãe. Tem características que só quem tem é o pai. Você sabe por que algumas mulheres são mandonas e mandam no casamento mais do que o marido? Porque ela cresceu dentro de um lar que talvez a imagem, a presença dominante do casamento foi mais o da mulher. Se o lar foi de um lar de divórcio, então o pai pode até ser presente, mas o pai é separado da mulher. Então quem é que a filha cresce vendo tomar decisões sozinha em casa? Então quando ela vai para um casamento, mesmo sem perceber, ela até quer se sujeitar à autoridade do marido, mas acaba ela sendo aquela mulher mandona. E isso traz um problema terrível dentro do casamento. Porque sem perceber, a mulher quer ser o homem da casa. Existe uma coisa no casamento chamada papéis. Repita comigo, papéis. Cada um tem o seu. E aí é outro assunto que a gente pode também preparar uma outra mensagem. Gente, conhecimento é poder. Quer ser feliz no casamento, na vida espiritual? Busque conhecimento de Deus. Quer ser feliz no casamento? Busque o de Deus e qualquer coisa que lhe ensine e lhe ajude a ser feliz no casamento. Então,
na hora de tomar decisões, evite, sempre se preocupe com isso aqui: a casa não pode ser dividida. E quando eu falo de rivais e de parceiros, quem é seu rival? A Bíblia diz: 1000 levantarão, 1000 cairão ao seu lado, não, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, 10.000, e tu não serás. Então 1000 com 10.000 dá quanto? De uma certa forma eu posso dizer que todos os dias 11.000 demônios se levantam contra a vida de um crente. Você já tem opositor demais, você já tem rival demais. Você tem que agora ser um com sua esposa, um com seu marido, o mais unido possível. Então quando vier a vontade de brigar, respire fundo, espere o momento oportuno e pegue seu negão e diga: negão, eu não gostei. Eu vou lhe dar uma dica, eu sei que é por isso que é bom não fazer na hora da raiva, né? Não resolva nada na cama. Sexo é bom, mas não foi feito para resolver problema. Sexo foi feito para dar prazer. Então eu uso o sexo no casamento como maneira de comemorar o meu amor pela minha esposa, ou o amor da esposa pelo marido. Às vezes, por causa do cansaço, a gente deixa para ter relação sexual quando o corpo pede. Isso aqui eu estou falando para quem tem mais anos de casado, ou que até tem anos de casado, mas é mais velho. Sabe do que eu estou falando? As pessoas mais maduras sabem que às vezes, quando a gente é jovem, a gente faz o sexo porque dá vontade. Quando você é adulto, você até sente vontade. Quando você está amadurecido, você até sente vontade, mas às vezes está tão cansado do dia de trabalho que prefere deixar para amanhã. Mas amanhã você volta cansado e com algum outro tipo de problema. E aí você deixa para E às vezes quando você se dá conta, você está fazendo uma vez na semana, uma vez em 15 dias, uma vez no mês. Isso é muito relativo de casal para casal, pode ser temporário, pode ser momentâneo. E eu gosto de tratar desses assuntos, que a gente está falando com adultos. Então, a vida sexual acaba também sendo afetada por qualquer problema no casamento. O homem briga com a mulher de dia, quando é de noite quer namorar, está errado. A mulher, ela não faz amor com o homem só: oi, eu quero. Não, deita aí que eu vou te usar. Não é assim. O sexo no casamento, para o homem é de um jeito, para a mulher é de outro. A mulher é emocional. A mulher tem que ser conquistada até para namorar. Aí eu gente, perturbo ela o dia todo, xingo: peste da minha vida, miserável, ordinária. Aí quando é de noite, eu estou me tremendo, com crise de abstinência, querendo... Querendo o quê? Aí, ela aí, nada pra ninguém, eu tô aqui. Aí ela... Eu... E ela... E aí? A Bíblia orienta a mim e a você que o corpo do marido é e o corpo da mulher é do... Aí vem o vagabundo gospel. O que é o vagabundo gospel? É os crentes tirados a sabido, que usa a Bíblia para querer dar nó na mulher. E às vezes a mulher dando nó no marido. Ó, seu corpo é meu, é para eu usar na hora que eu... Aí ela pode abrir a boca e falar a mesma coisa: o seu também é meu. E enquanto o seu corpo for meu, seu carrinho não entra na minha garagem. Oh. Aí a mulher gosta, bate até palma, né? Rapaz. Mas a recíproca é verdadeira. O homem vai dizer, porque tem mulher que tá afim, fica numa crise, né? Tem mulher que dá crise de abstinência também, não é só homem não, né? Tem casamento que às vezes a mulher tem mais libido. Tô falando suave, viu? Que eu queria dizer outra coisa, mas tudo bem, né? Tem mulher que parece um micro-ondas, né? Precisa realmente que o marido dê assistência mais presente. Mas quando é o contrário, que a mulher quer, mas que o cara também está com problemas emocionais, vai forçar? Não tem como. Aí o homem ainda é mais difícil, porque o homem precisa estar afim. O homem tem que desejar aquilo que a mulher está querendo. Ela já quer, já está pronta, mas o cara tem que preparar. E quando é o contrário, o carvão tá apagado. O homem tem que acender o carvão, sim ou não? E se o carvão estiver molhado, porque você esculhambou, bagunçou com a mulher mais cedo, como é que vai fazer para acender o carvão? Vai dar trabalho.
Então você tem que ir devagar. Quem está entendendo? Ir devagar. Mas o diálogo é a chave para todos os problemas do casamento. Para o sexo, para o reino dividido e para evitar discussões. Percebe como o diálogo é uma chave positiva? Então, a gente trata de todos os assuntos com muito bom humor, mas sempre lembrando que o fundamento é Cristo. Se você não entender que você precisa perder para o casamento ganhar, a base de um casamento sólido é você aprender uma coisa: não existe mais eu, não existe mais Ciara, existe nós dois. Se algo não é bom para Ciara, ou não é bom para Ricardo, então não é bom para nós? Para nós? É assim que vocês têm que entender. Entenda que o casamento é um neném, uma criança que nasceu no momento que vocês resolveram estar juntos. E mais importante do que se preocupar com a vida pessoal, com o desejo pessoal de um de vocês, é se importar com o que é mais saudável para os dois. Então entenda que ao invés de dizer os dois, você vai usar a palavra casamento. Como é o nome do seu bebê? Casamento. O bebê precisa de leitinho, o bebê precisa de nutrição, o bebê precisa de atenção, o bebê precisa ser trocado a fralda. Seu casamento não é diferente. Todo dia precisa dar leitinho, precisa trocar a fralda. O que é a fralda? Porque às vezes um dos dois faz cagada. E alguém tem que ir lá e fazer o quê? E trocar a fralda. Alguém tem que ter disposição para consertar o erro que foi do outro. Isso é parceria, não é rivalidade. Na rivalidade, você não só não ajuda a limpar a cagada que o outro fez, como ainda expõe a cagada. Prejudica fazendo uma outra cagada. Desculpa a expressão cagada, mas é porque é uma forma suave e firme de mostrar como a gente faz besteira no casamento. Quem tem mais idade no casamento do que eu sabe. Não é assim? Estou falando nada fora do contexto, né, meu irmão? Viu? Aliás, a senhora é autoridade, viu, irmã? A autoridade, você sai daqui com um troféu. Ciara. Uma só carne, Gênesis 2, 24 e 25. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Os dois são um. É bem difícil a gente entender isso. Não é fácil. Eu trouxe até uma ilustraçãozinha básica, só para vocês entenderem. Segura pra mim. Aqui representando homem, mulher. Solteiros, homem, mulher. Quando eles se unem, eles se tornam um. E se tentar separar, não tem como. Porque eles estão unidos. Eles são apenas um agora. Essa folha, essas duas folhas aqui, elas foram coladas. Igual a você e a sua esposa, marido. Igual a você, marido. A sua esposa e seu marido. O conceito de Deus é esse. Vocês são um. E muitas vezes a discussão nos leva a pensar em divórcio. Leva. Tem palavras que machucam tanto. Tem atitudes que machucam tanto, não só do homem para com a mulher, mas também vice-versa. Que a primeira coisa que a gente pensa: eu não aguento mais, eu vou largar esse homem. A mulher pensa logo assim, né? E o homem também pensa: eu não aguento mais essa mulher, é uma mulher briguenta, uma mulher, e pronto, começa a exaltar os defeitos, a tirar dos cachorros para pôr no outro. Mas nós temos que lembrar que foram as qualidades que nos uniram. E nós não somos mais dois, somos um. Hoje, em 2023, o número de divórcios cristãos tem aumentado muito.
Mas eu e você, nós temos que ter a consciência de que isso não vai acontecer no nosso casamento. Nós temos que tomar posse de que o nosso casamento é para a glória do Senhor, que foi o Senhor que nos uniu e que não vamos nos separar, que nós não vamos ser mais um número na estatística de divorciados, não. Nós vamos estar juntos, vamos enfrentar as dificuldades juntos, vamos ser vitoriosos juntos e vamos dar glória ao Senhor juntos. E vamos ter muitas noites de comemoração, porque quando a gente está feliz, o crente gosta de duas coisas: comer, porque comer é bom, e o casal gosta de namorar, viu? É mentira? Observe os crentes da denominação que não pode tomar anticoncepcional. É um filho atrás do outro, uma escada. É porque mesmo esses filhos nasceram como? Quem tem mais filho aqui? Tá vendo? Esse aí sabe o que é que faz. Então eu não estou mentindo. Comemorar é bom. É. Não é verdade? Tem que fazer vasectomia, comemorar depois, né, irmão? Você tá muito danado. O irmão tá cumprindo a palavra, né? Povoar a terra, né, meu irmão? Povoar a terra, né? Tô entendendo. Eu me antecipei. O que Deus uniu, Mateus 19, 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Foi Deus que te uniu? Ou foi o diabo? Quem foi? Tome posse. Viva essa realidade. Porque se é Deus que uniu você, ainda que quando você escolheu a pessoa que está do seu lado, você não era cristão, mas quando você se tornou cristão, a bênção do Senhor está sobre você, está sobre sua vida. E se está sobre a vida de um, está sobre a vida do outro. Lembre, a Bíblia diz assim, ó: o marido crente santifica a mulher descrente, e a mulher crente santifica o marido descrente. Isso é para o caso de alguém não ser crente ainda. Você está sendo santificado, segundo a Bíblia, porque seu cônjuge é crente e ora pela sua vida. Então seu casamento está debaixo de bênção. Não aceite menos do que isso. Você está debaixo da união que o próprio Deus estabeleceu. Ah, mas eu ainda não casei no papel. Veja bem, há controvérsias, porque o casamento, quando Deus criou, não existia cartório. Naquela época o casamento era apenas o homem escolhendo estar unido com uma mulher. Mas aí a Bíblia diz que nós devemos nos submeter à autoridade humana. No momento em que passa a existir cartório estabelecendo que é casado aquele que tiver um pedaço de papel, então a gente, como pastor, vai orientar: sujeitai-vos às autoridades terrenas. Então, além de você escolher a pessoa que quer viver e morar junto, é interessante, para estar tudo certinho diante do Senhor, que você vá no cartório e regularize. Mas eu ainda não posso, porque eu estou construindo, vai requerer dinheiro, vou gastar, vou ter um gasto agora. Tudo bem, você e Deus e seu marido sabem quando vai ser o momento disso acontecer. Só tente que isso aconteça o quanto antes, porque do testemunho, não é nem pelo casamento não existir em si. Sabe por quê? A nossa lei brasileira já estabelece como igual o casamento com a união estável. Ou seja, o que é a união estável? A pessoa já vive um tempo com o marido, maritalmente, assim que chama a expressão. Você já vive certo tempo com a pessoa. Se eu perguntar para o vizinho dessa pessoa que mora junto, o que é que sua mulher é sua, vão dizer o quê? E se eu perguntar o que é que seu marido é seu, vão dizer o quê? Até a gente dentro da igreja diz: é o marido de fulana, a esposa de fulana, mas não é casado no papel. Por quê? Porque não existe mais isso culturalmente, e não existe mais isso de forma legal. Porque a própria lei já diz que a mulher tem os mesmos direitos de legalidade do casamento apenas por morar junto há mais de X anos, de uma quantidade de anos, que é a chamada união estável. Não estou falando bobagem. A lei estabelece que a união estável tem praticamente os mesmos direitos de uma mulher e um homem que são casados no papel. Então não me venha com churumela ou com desculpa de dizer que você não pode tentar ter uma vida matrimonial abençoada por Deus, porque ainda não foi lá por causa de um papel. Não é isso.
A sua vida com Deus, ela não perpassa por um papel. Sua vida pessoal com Deus é igual a salvação, é individual. Se você tiver vida com Deus, independente se o casamento está no papel ou não, você vai ser abençoado pelo Senhor. Sua relação será abençoada pelo Senhor. Agora eu quero aqui dizer aos que são namorados, para que a gente entenda. A Bíblia diz: vinde a mim como estiver. Estou falando isso para você que mora junto e já está congregando na igreja. Você já veio desse jeito. Então no momento que você puder regularizar, regularize. E aos jovens que ainda não casaram, eu estou querendo dizer com isso que vocês podem ir morar junto? Negativo. Se vocês ainda estão namorando ou estão noivos, então a Bíblia diz que vocês precisam fazer o quê? Se casar. Paulo diz: é melhor casar do que abrasar. Então há a palavra de Paulo dizendo casamento. Então, se você veio para Jesus já morando junto, é uma coisa, vinde a mim como estiver, e Deus vai consertar essa situação. Mas se você ainda está namorando, os dois é crente, nem pense em morar junto, que vai estar embaixo de maldição. Por quê? Embaixo de maldição? Porque a Bíblia diz que fornicação e todo pecado vai trazer consequências. E sempre a consequência do pecado é a morte. A morte da vida financeira, a morte do casamento, a morte do relacionamento, a morte do trabalho, da empresa que você abriu, tudo que é aberto debaixo de pecado vai trazer maldição. Ok? Próximo. O que é o amor? 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tá bem claro aqui, não tá? Mas para umas palavras que a gente não costuma usar no nosso vocabulário diário, né? O que é que significa ser leviano? Presta atenção. Que ou aquele que julga ou procede irrefletida e precipitadamente, que ou que age sem serenidade, que ou aquele que demonstra inconstância, inconsistência. Me permita, senhora, só um minuto. Irmãos, o texto bíblico está dizendo que o amor... Quem ama sua esposa, levante a mão. Agora baixe. Quem ama seu marido, levante a mão. O amor que Deus quer que você tenha com um e o outro é um amor que sofre, que é benigno, mas que não trata o outro com leviandade. O que é leviandade que ela falou? Que ou aquele que julga ou procede irrefletida e precipitadamente. Lembra quando eu falei de você estar numa festa e de repente o marido fez alguma coisa que você não gostou? Ou a mulher fez algo que você não gostou? Beleza. Haja normal. Disfarce que você está chateada. Não estrague a noite de vocês porque é de uma bobagem. Se ele continuar ou ela, você chama no ouvidinho: amor, cuidado, isso aí que você está fazendo que eu não estou achando que está legal. Vigia. Mas fale de uma forma doce, para não parecer que está sendo o quê? Uma briga. Mas se você for precipitado e for lá no impulso, você está sendo o quê? Leviano. Está agindo precipitadamente, está agindo sem pensar, indo no impulso. Aí você está agindo pela emoção. Lembra que eu falei que a emoção foi feita para ser dominada por causa do domínio próprio? Por favor, minha filha, prossiga. Ensoberbecer, que ou que tem soberba, arrogante, orgulhoso, que se encontra em posição mais elevada do que outro. E a gente encontra muito disso. Infelizmente, nós encontramos muita soberba em alguns casamentos. Porque aqui também está naquela história de ser feliz ou ter razão. Quando você quer sempre ter razão, você se torna soberbo. Porque você quer sempre estar certo. Porque a razão está na sua mão. Porque você tem mais conhecimento. Porque você se acha mais inteligente. Por N coisas que você acha. Ou seja, sempre você está no centro das atenções. E não é mais você.
é 2. Irritar, pôr-se nervoso, enraivecer-se, tornar mais intenso, mais violento, exacerbar. Olha só. A gente pensa que irritar é nada, A gente né? pensa que é bobagem. Bobagem. Mas, quando você vê o conceito de leviano, de soberbo e de alguém que se irrita, seja sincero, vocês que estão aqui. Quem aqui, em algum momento do casamento, já foi leviano, como está ali? Você até achava que não era, mas agora pelo conceito você entendeu. Quem aqui já foi leviano, soberbo, ou já agiu com irritabilidade? E aí? O que é que eu faço agora? Raciocine comigo. Se ser soberbo, ser leviano, ou ser alguém que se irrita facilmente, fosse punido com pena de morte, será que alguém saia dessa sala? Mas eu tenho uma solução para você. Você não vai morrer. Mas Deus te dá nessa noite a chance de mudar. A chance de aprender a ser menos soberbo, a ser menos irritadiço e a não ser leviano. Vocês estão entendendo? É uma proposta de Deus. Deus, eu quero aprender a amar desse jeito. Mas a parte pior que tem aqui é leviandade, soberba e não se irrita e não suspeita mal. Então os 3 pior é a soberba, a irritabilidade e a leviandade. Os outros a gente sabe que a gente consegue tirar de letra. Então você tem que pedir isso para Deus. Pensa antes de falar para não machucar a pessoa que você ama. Essa é a diferença entre um casamento. Aí agora vocês vão entender. De 30 anos, de 20, para o casamento de 2, de 3. Porque deveria existir curso de casais. Mas às vezes nem a gente está preparado ainda, porque também a gente não teve curso de casal. Se todos vocês que estão noivos e namorados na igreja tivessem um curso específico para te ensinar a largar para trás a bagagem que você está trazendo da sua família, do seu pai, de sua mãe, e fazer uma construção de uma história nova, só de vocês, olha que legal, uma história personalizada, nós vamos fazer a nossa história. Como eu que tive pai alcoólatra, vivi num ambiente de violência, ela também, e a gente resolveu. Nós não só não vamos viver em um ambiente de violência, como a gente todo dia vai dizer que ama o outro. Quando ela sai para trabalhar, ela acorda, o alarme toca, eu acordo assim, aí eu continuo deitado, aí ela sai primeiro que eu, e aí se arruma para quando ela vai realmente abrir o portão, ela vem primeiro, filho, já vou, viu? Bom dia, beijo, te amo, tchau. Eu digo, vai minha filha, Jesus te acompanha. Aí ela vai embora, já é o nosso dia a dia. Chegou de noite, tem negócio de dar atenção a filho é secundário. Primeiro vem o marido e a mulher, porque você tem a forma para fazer mais filho. Filho vai crescer, vai casar e vai largar você velhinho com sua velhinha. O meu com 26 anos, com 18 anos saiu de casa, está morando sozinho. O mais velho, entendeu? Vai me ver uma vez no ano, o negócio é sério, então não faça fé em filho não. Eduque, faça a sua parte. Se depois ele quiser cuidar de você quando tiver velho, é problema dele. Mas ele vai arcar com a consequência, porque filho tem que honrar pai, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra e tudo vá bem. Então, o pai e mãe até quando está velho. E a hora dele mais honrar é na velhice. Então se preocupe com a sua parceira. Não existe esse negócio de primeiro meus filhos, é primeiro seu marido, primeiro sua esposa. Porque vocês vão ficar velhinho um do lado do outro. Já pensou ficar velho do lado de alguém que só te fez mal ou você fez mal? Agora é minha vingança, miserável. Entendeu? O marido trata a mulher mal a vida inteira. A mulher quer separar, não separa porque é crente. Aí o infeliz, sendo crente, fica velho e doente, precisando daquela mulher que ele maltratou. Aí o que é que a mulher faz? Agora tu me paga, infeliz. Aí sabe que ele não gosta de mingau, só faz mingau. Aí ele tá lá. Eu não gosto de mingau. Não gosto, miserável. Aí, pois miserável, é mingau que tu vai beber. Aí bota a primeira colher na boca, o cara, mingau eu não gosto. Aí a mulher, então tome mais, não vou comer, então tome pelo nariz, pelo ouvido, pelos olhos. Eu não estou dizendo que a pessoa vai viver uma vida de vingança, não é isso, mas a nossa natureza é perversa. Nós somos maus por natureza.
Nós quer pagar o mal com o mal. Seu marido lhe tratou mal, não vou mais xingou. Seu marido gritou com você porque perdeu a cabeça. Ele tomou uma regulagem lá no trabalho, não era para descontar em você. Mas quando ele chegou em casa, você foi e fez um aborrecimento com ele. Não estou justificando. Aí ele vai e vacila e descarrega em quem? Na pessoa que ele ama. Aí você que não tem nada a ver recebe a pancada. Qual é a tendência natural nossa porque a gente é mal? É querer pagar o mal? Sua mulher gritou, você vai gritar, me respeite que eu não sou sua parceira, eu sou sua mulher, me trate direito, e papapá, e pé. Aí começa a discussão, pau, daqui a pouco tá voando os pratos. Talvez não voe prato porque você é crente, pelo menos o testemunho dos vizinhos você vai guardar. Os vizinhos não podem saber, mas você é miserável. Fala baixinho que é pro vizinho não ouvir. Não dá o mau testemunho pro vizinho. Mas o marido está sabendo, o filho está crescendo, vendo aquele casal de crente. Rapaz, ser crente é um negócio sério. É uma novela mexicana. E o prato, uau! Entendeu? Cuidado, trate sua esposa bem para na velhice você não ficar. Não gosto de brincar. Pode falar, mulher. A base de tudo é o amor. Não esqueça. Mas eu gosto, viu? Já passei, viu? Agora as esposas vão gostar, viu? Porque só está escrito aqui, coisa para mulher. Só fala das esposas. Maridos, me perdoem, mas é uma verdade, né? Porque Provérbios 18, 22 nos diz que aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Aleluia! Tá vendo, maridos? Aquele que acha uma esposa acha o bem. Então você não tem uma maldição na sua casa. Você não tem uma maldição dentro do seu lar, ao seu lado. Você achou o bem e encontrou a benevolência do Senhor. Deus foi bom com você. Foi você que escolheu ela. Ninguém lhe forçou a casar com ela. Muito provavelmente, né? Porque nós não vivemos mais nesse tempo em que as pessoas eram obrigadas a casar. Vocês se escolheram. E vocês estão juntos para dar frutos de bênção, frutos de amor, para que vocês sejam exemplos para outras pessoas, a começar no lar, sim, exemplo para os seus filhos, exemplos para os seus vizinhos, para os seus amigos, para a parentela, para os irmãos da igreja. Vocês são exemplos de um casal abençoado, um casal que Amém. Vive segundo a palavra do Senhor, um casal que vive como base o amor. O amor mútuo, o cuidado um do outro. Normalmente a gente costuma ser muito bonzinho com quem está fora, às vezes, né? Verdade. Porque outras pessoas fora do nosso lar nos irritam. Não nos irrita? Mas nós não tratamos o vizinho ou colega da mesma forma que tratamos o cônjuge. Mas está errado. Tem que tratar melhor quem está em casa. Quem é que me suporta todos os dias? Ô, velho, na moral, é. Quem aguenta é ele. É difícil, viu? Eu sou na difícil, moral. sou cabeça dura, né, amor? Demais, velho, na moral. Mas aqui eu não tô pra falar do meu defeito, não. Deixa pra lá. Não, deixa isso pra Senão eu lá. vou querer falar do seu, e aí vai ficar difícil. Senão você vai falar do meu, aí a situação vai inverter. Deixa pra lá essa conversa. Não. Irmãos, apesar do texto estar falando sobre mulher, não significa dizer que não está elogiando o homem, porque perceba que o texto está dizendo que o homem que encontra uma esposa encontra um bem, está elogiando a mulher. Mas quem é que ganha o presente? É o homem, porque a mulher, ela não é o bem para si própria, entenda? O texto está dizendo que ela é a benevolência do Senhor para o homem. Então, se você encontra uma mulher, você encontra um presente de Deus. E ali não está falando qualquer uma, está falando uma mulher. Aquele mulher que você enche a boca para dizer, eu tenho uma mulher. Então, homens, repita comigo assim, ó, eu tenho uma mulher. Aleluia, aplaude a mulher, aplaude as esposas. Você tem que ter a alegria de dizer, eu tenho uma mulher em casa. O baiano diria assim, ó, eu tenho uma mulher retada. Mas não é retada que briga não, é retada porque é mão na roda, pau para toda obra, me ajuda, tá comigo para somar. Essa é a mulher retada, entendeu? Que me chama atenção também na hora que eu estou vacilando, na hora que eu vou tomar uma decisão errada, porque a decisão final é do homem, mas não significa dizer que eu não vou consultar minha esposa.
Várias vezes, tudo que eu vou tomar decisão, eu consulto minha esposa, eu converso com meu filho. Desde quando meu filho tinha 5 aninhos, eu fazia ele dar participada, para poder ele já crescer sabendo o que é um contexto familiar. Na família todos participam. Então meu filhotinho ali, e aí papai, você acha o quê? É melhor isso ou melhor aquilo? Não sei, papai. Aí eu dizia assim, mas se for assim, acontece desse jeito. Se for esse, vai ter mais dificuldade, mas vai ser assim. Ah, mas eu gosto desse. Aí ele fala, mesmo que você não faça o que ele falou, você está ensinando o seu filho a participar do primeiro altar de uma família. Numa casa tem 2 altares, sabia? O primeiro altar é a mesa, onde você senta para comer com sua família. E o segundo altar é a cama. Na cama, você não usa só para ter relação sexual, porque o ápice da relação sexual é de fato o ápice do presente que Deus te deu, que não é a mulher e não é o homem, é o casamento, porque o sexo não é feito para um homem e uma mulher. Como assim? O sexo é feito para o casamento. Porque se eu disser que é para o homem e a mulher, fica só, né, metade da verdade. Mas se eu digo o sexo é para o casamento, a gente já está concluindo, viu gente? O sexo é para o casamento, aí já passa a entender da forma correta. Sexo é para quem é casado. E Deus presenteou com o prazer. Então o altar cama é para o sexo, mas também naquela hora da intimidade, você vai conversar os problemas que só o casal pode ouvir, que o filho não pode participar. Mas vai ter decisões que precisam ser tomadas onde? No altar da família, que é a mesa, para conversar. Amém, meus irmãos? Vamos adiantar. Eu queria exemplo bíblico de um casamento de parceria. Tem vários, mas a gente só vai falar de 2 por causa do tempo. José e Maria. Está lá em Lucas 2, do 39 ao 52. Nós vamos ler para poder entender. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Amém, igreja? Tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que eram casadas e o casamento era um casamento de parceria, que não havia rivalidade. Quem lembra dessa história é quando Maria e José perdem Jesus. Ao que parece, segundo o texto, de alguma forma, Maria, que é a mulher que tem a responsabilidade de cuidar do filho, quando Jesus tinha 12 anos, Maria perdeu Jesus. Ela tirou de vista o filho. E Jesus foi se parar em outra cidade, que eles também teriam que ir. E aí procurou entre os parentes, não achou, e continuaram procurando, até que tantos dias depois encontraram Jesus no meio da sinagoga falando com os sacerdotes.
A pergunta que não quer calar: em algum lugar desse texto você está vendo José chamar a atenção de Maria? Ele está brigando com ela? Aparece algum relato? E olhe que a sociedade daquele tempo era uma sociedade machista, sim ou não? Patriarcada. Mas você não está vendo em momento nenhum José dizendo: Maria, a culpa foi sua, porque você tirou as vistas de Jesus, perdeu nosso filho, e agora? Ele não puniu ela, ele não brigou, ele não culpou. O grande problema de nossos casamentos hoje é que nós estamos em busca sempre de alguém que seja culpado. Existem dois grandes problemas. Um é o sentimento de culpa, que é quando a gente acha que nós somos o culpado de um problema. Isso tem gerado ansiedade, depressão e síndrome do pânico de algumas pessoas. E o outro problema que nós temos é quando você quer achar culpado em tudo. Você se vitimiza em tudo e sempre considera o outro como culpado. E com relação a isso, é que nós precisamos ser parceiros. Porque ao invés de procurar culpado, nós vamos buscar encontrar soluções. Diga amém. Ao invés de procurar culpados, eu tenho que procurar soluções. E nesse texto, a gente vai encontrar Maria e Jesus como dois parceiros. Eles não estão procurando quem é culpado, porque isso não vai trazer Jesus de volta. Eu tenho que encontrar qual o caminho para achar a solução do problema. Vamos atrás de Jesus. E ele sai procurando e encontra. Resolve o problema? Resolve, porque foram parceiros. Senhora. Porque eles procuraram juntos. Eles não ficaram um culpando o outro. Se hoje você chegar em sua casa e a casa estiver pegando fogo, você vai perguntar: oh meu Deus, como foi que aconteceu? Por que está pegando fogo? E assim, e vai perguntar, vai procurar. Não, você vai logo querer resolver, vamos apagar o fogo. Depois a gente procura os culpados. Depois a gente vê o que aconteceu. E isso nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Tudo nós temos que resolver juntos. Se há um problema, vamos resolver juntos. Vamos dormir juntos, vamos orar juntos e vamos resolver juntos. Conclua. José e Maria, eles eram jovens e eles eram imaturos. A gravidez de Maria foi uma gravidez estranha, não foi? Porque se fosse nos dias de hoje a mulher aparecesse grávida, virgem, e dizer que foi do Espírito Santo. Naquele contexto patriarcal, ainda era pior do que o contexto de hoje. Porque muitos namorados estão assumindo mulher que já está grávida. Mas aí no contexto desse aí, era apedrejamento na certa. Eles eram pobres. Eles tinham problemas. Como todos nós temos nossos problemas, eles também tinham os deles. Mas os dois, eles eram parceiros. Eles resolviam tudo juntos, eles estavam juntos, eles buscavam a Deus juntos. Tudo junto. E havia entre eles diálogo. Porque quando José chegou e perguntou a Maria: cadê Jesus? E a ela, provavelmente, ela deve ter pensado que estava com ele deve ter pensado que estava com ela, mas não houve discussão. Houve diálogo e agora vamos juntos solucionar o problema. E foram buscar Jesus e encontraram Jesus. Amém, igreja? Irmãos, que lição preciosa vai ficar para nós nessa noite. Nós precisamos parar de nos comportar como se fôssemos rivais. Seu rival é o diabo e 11 mil demônios que todo dia se levanta contra a sua vida. E aqui eu quero fazer um adendo. Se atentem à palavra demônio. Demônio significa dominador de mente. Então, aonde mais o demônio vai atuar? Então, quando você é movido pela emoção, no calor da coisa, você discute com seu marido discute com você, alguém precisa recuar. Alguém precisa ter a palavra branda, porque a palavra branda acalma o furor. Vocês não são rivais. Vocês são? Vive essa parceria na plenitude do Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe vocês. Vamos comer!